Fala, Tracks, tudo bem? Hoje vamos ver como funciona a cultura e a sociedade dos Ferengi. Então, sem mais enrolação, bora lá! A cultura Ferengi estava centralizada em torno do conceito de ganância e obtenção de lucro. A sociedade Ferengi se baseava principalmente em uma lista de regras para empreendimentos comerciais com outros Ferengues, conhecida como as regras de aquisição. No final do século 24, essa lista abrangia 285 regras que os homens Ferengues deveriam memorizar e seguir como parte de empreendimentos comerciais com outros Ferengues. Como Quark disse certa vez, não há nada além da ganância. A ganância é a mais pura e a mais nobre das emoções. Consequentemente, a 10ª regra de aquisição afirmava que a ganância é eterna. No entanto, houve um tempo em sua história, antes da fundação da Aliança Ferengi, em que os Ferengi eram um povo extremamente generoso e nada ganancioso. No entanto, os Ferengis conseguiram evitar muito dos piores aspectos de uma cultura em evolução, e a sua história social foi notável pela ausência de atrocidades como a escravidão ou genocídio, uma distinção que os Ferengis sentiam que os tornavam moralmente superiores. Embora sua definição de escravidão claramente não se estendia ao tratamento que eles impunham às mulheres de sua espécie, mas enfim. A cultura Ferengi cresceu lentamente a partir de seus estágios iniciais, introduzindo um sistema econômico notável que se desenvolveu a partir dos primeiros sistemas de trocas, para se tornar uma das culturas líderes no comércio interestelar. Ao contrário da maioria das outras culturas, que frequentemente idolatravam guerreiros ou políticos, os empresários foram os pilares da sociedade Ferengi durante milênios. Essa tendência levou à lenta fusão dos campos empresariais e políticos na cultura Ferengi, e essa influência ficou evidente na aplicação quase universal das regras de aquisição, como um código de ética pessoal e financeiro. As regras de aquisição forneciam conselhos que todos os bons Ferengues seguiam, a fim de levar uma vida lucrativa. Por exemplo, a primeira regra de aquisição era: depois de receber o dinheiro, você nunca mais o devolve. Além das regras, os Ferengues também reconheceram os 5 estágios de aquisição: paixão, justificação, apropriação, obsessão e revenda. Eles também reconheceram essas características em outras espécies. A Wall Street da Terra era vista como uma referência quase religiosa pelos Ferengi. A busca pelo ganho individual na sociedade Ferengi levou a invenções que se espalharam por muitas espécies da galáxia. Os exemplos incluíam itens tão diversos como holosuites, Sinterron e a popular bebida Sluggo Cola. As mulheres Ferengues eram chamadas apenas de mulheres. Elas foram barradas na maioria dos aspectos da sociedade, como não tendo permissões para obter lucro ou viajarem. Nem lhes foi permitido aprender a ler. Elas também não tinham permissão nem para usar roupas e esperava-se que estivessem despidas o tempo todo, a tal ponto que, embora um homem Ferengi considerasse normais as mulheres alienígenas vestidas, o pensamento de sua própria mãe usar roupas o deixaria desconfortável. Pensar nessas coisas, como Quark disse certa vez, não era algo esperado, nem desejado pelas próprias mulheres. Além disso, não era permitido elas terem qualquer direito aos bens do marido, caso o casamento terminasse, uma vez que todas as mulheres eram geralmente obrigadas a assinar uma renúncia de propriedade e lucro, renunciando a qualquer direito. Se uma mulher fosse apanhada obtendo lucro, era forçada a devolver tudo o que tinha ganho e a assinar uma confissão admitindo o erro dos seus métodos, ou a ser vendida à servidão, contratada se recusasse. Seus parentes do sexo masculino teriam então o que fazer a restituição. O parente masculino mais velho de uma mulher era considerado legalmente responsável por ela e, portanto, responsável por suas ações, como o marido ou o filho mais velho. O casamento, como tudo na cultura Ferengi, era um contrato comercial assinado entre o futuro noivo e o pai da noiva, no qual o pai alugava sua filha ao noivo por um período determinado, geralmente 5 anos, por uma taxa acordada, paga em o nascimento de um filho. As gravidezes eram consideradas aluguéis para a lei Ferengi, sendo o pai o locatário.
Conforme descrito por Quark em Um Casamento no Mundo Natal dos Ferengi, maridos e esposas nunca discutem, não há divórcio, nem lares desfeitos, nada além de felicidade conjugal pacífica. Além disso, elas nem poderiam sair de casa sem escolta masculina, ou falar com homens de quem não fossem parentes. Seu papel como cuidadoras dos filhos do sexo masculino de uma família era estritamente definido, e esperava-se que as mães ensinassem aos filhos as regras de aquisição, e como elas próprias não tinham permissão para ler, significavam que tinham que saber as regras de cor, e amaciassem a comida dos filhos do sexo masculino, mastigando-as para eles. Por causa disso, os Ferengues eram muitas vezes muito protetores e amorosos com suas mães, e isso se refletia até mesmo nas regras de aquisição. A regra número 31 era nunca zombe da mãe de um Ferengue. A educação Ferengue empregou uma abordagem de trabalho-estudo, com estágios numa ampla gama de campos empresariais e econômicos. Em outras palavras, lançando os estudantes numa competição acirrada do comércio Ferengue. Qualquer um que sobrevivesse se formava. A Aliança Ferengi foi o principal órgão político dos Ferengi. Foi dedicado à promoção do lucro e do comércio, e foi supervisionado por um grande Nagus, que atuou como chefe de estado e principal líder empresarial. O poder dos Nagus foi apoiado tanto pela Lei de Oportunidades Ferengues quanto pelas próprias regras de aquisição. A Autoridade de Comércio Ferengi, ou FCA, era uma agência de aliança preocupada com as práticas comerciais e a fiscalização do comércio sob os estatutos comerciais dos Ferengi e o Código Ferengi. Os agentes da FCA eram conhecidos como liquidantes e eram governados pelo Conselho de Liquidantes. A FCA regulamentou rigorosamente os negócios dos Ferengues em todos os setores e em todo o quadrante. Outras instituições governamentais adicionais incluíam a Comissão de Jogos Ferengi, a Comissão de Saúde Ferengi e a Missão Comercial Ferengi. Geralmente, a Aliança Ferengi permaneceu neutra na política da galáxia, uma vez que os Ferengi estavam exclusivamente interessados no lucro, e fazer inimigos diminuiria as oportunidades de negócios. No entanto, no espírito da livre iniciativa, a maioria dos empreendimentos comerciais Ferengi foram feitos sem o conhecimento do governo. Uma série de conflitos hostis ocorreram entre a Federação e os Ferengues na década de 2360. No entanto, a própria Aliança Ferengi não foi responsabilizada, apesar dos Ferengues serem mais desagradáveis do que a maioria, de acordo com os valores da Federação. As naves Ferengues, portanto, operavam mais como corsários de propriedade privada, fechando acordos onde podiam e roubando na ponta dos phasers quando não podiam. Quark afirmou certa vez que os Ferengi nunca haviam travado uma guerra interestelar. A importância dos negócios foi sentida mesmo no governo Ferengi, uma vez que empresários poderosos poderiam facilmente se tornar figuras políticas poderosas, representando as suas empresas da mesma forma que os estados ou mundos são representados na maioria das outras culturas. As tendências neutras dos Ferengi e de seu governo ficavam evidentes nas regras 34 e 35 das regras de aquisição. A guerra é boa para os negócios e a paz também é boa para os negócios. As alianças na galáxia, ao se posicionarem como interessados apenas no comércio, os Ferengues não apenas conseguiram evitar o envolvimento em conflitos maiores, como a Guerra dos Domínios, por exemplo, eles também se disponibilizaram como intermediários. Os representantes comerciais dos Ferengi acompanharam frequentemente outros governos em missões diplomáticas, onde as negociações comerciais poderiam servir para abrir a porta a relações mais amplas entre parceiros comerciais, que de outra forma poderiam ter dificuldade em fazer negócios devido ao clima político. Mantendo a sua tradição neutra, os Ferengi não mantinham uma força militar permanente e eram geralmente considerados ineficazes na maioria dos assuntos militares. No entanto, o papel do Daemon no comércio Ferengi era quase militar, e a aliança forneceu o uso de navios estelares, notadamente os saqueadores da classe de Korra, para fins de exploração mercantil, em alguns casos defesas de interesses comerciais. Então é isso, Treks. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e compartilhe o vídeo para os seus amigos, fãs de Star Trek.
Tem aqui o último vídeo que eu postei e a playlist dessa série da Sociedade das Espécies de Star Trek. Clica qualquer um deles aí para você continuar assistindo. Valeu e vida longa e próspera!